festival de Uruguaiana que lançou grandes clássicos da nossa música. Na noite de sábado, nos acompanhamos mais uma final, que emocionou todo mundo. Mesmo das músicas do festival serem apresentadas, uma gurizada criada na Califórnia Petiça, a versão mirim do evento já dava o tom de como seria a noite. Vai ter a banda Geração Z, que é aquela piazada que tá fazendo um baita sucesso. Vamos juntos aproveitar um domingo de sol. Eu lembro da primeira vez que eu conheci os integrantes, né? Conheci a Marina, a Alice, o Gui, o Arthur também. Eu lembro que nós éramos todos, né, da Academia de Música, do Silvio Costa, e a gente se conheceu ali. Quando a gente se conheceu, a gente ainda não tinha nem pensado em formar um grupo, a gente era só alguns cantores que estavam começando, né. Bom, no início a gente não tinha nenhuma ideia de banda. A gente já se conhecia, principalmente eu e o baterista, o Gui, a gente já era amigo, a gente já tinha se visto em vários festivais e eu e o pessoal da banda a gente já tinha viajado junto, enfim, como eu e o Gui se conhecido em diversos festivais e em uma academia de música. Tudo começou, principalmente na minha carreira, quando eu passei no The Voice Kids. O tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Que não há tempo que volta, amor. E lá foi um divisor de águas, porque antes daquilo eu não tinha show, não sabia como é que era, só era festival, ensaio e as aulas de música, né? Então depois que eu fui pro The Voice, que apareceram diversas oportunidades, uma delas foi de fazer um show no Pierex, que era uma loja no Shopping Iguatemi em Porto Alegre. Bom, eu fui desde sempre da Geração Z, desde o começo ali, os 6 anos, sempre estive, onde começou com 8 crianças. 8 crianças porque nós mais novos, era eu e a Alice as mais novas, eu com 8, a Alice com 7 anos, então a gente cresceu junto, amadurecendo juntos, né, uma família, como a gente sempre chamou a Geração Z. A gente começou em 2018, com cada um cantando uma música, era assim, porque antes não era a banda Geração Z, começou com um show, assim, que o Arthur nos convidou para fazer um show junto com ele num shopping. Daí a banda base, assim, era o Arthur, a Mariana, que é a irmã dele, o Gui também na bateria ou no carrom. Daí vinha às vezes, aí eu e uma... Eu lembro que a minha primeira música cantando lá foi Split Splash com a Alice. A gente fez até uma coreografia, a gente cantou juntas. Acho que a pessoa que eu conheci da banda foi a Marina. E acho que de cara, assim, a gente já fez uma bela de uma amizade. E com a música mesmo, que foi, acho que aconteceu com todo mundo da banda. Todo mundo se conheceu pela música. E eu não sei o resto das pessoas como que eu conheci, mas eu sei que eu conheci o resto porque veio de um convite do Arthur. Ele foi fazer um show no shopping e ele chamou. Daí o Arthur falou, que tal a gente montar uma banda? Daí eu, vamos fazer, eu acho legal. Daí a gente teve a ideia ele teve a ideia de fazer esse show no shopping. Daí eu acabei participando, né? E aí ele teve a ideia na verdade ele convidou várias pessoas para participar desse evento no shopping. E aí primeiro ele chamou eu, a Alice e ele mesmo, né? Ele chamou eu e a Alice. Aí a gente tocou lá e a gente era super amigo.
A gente chamava de melhor amigo um ou outro. Até hoje a gente se vê, toca e várias outras coisas. E foi assim o convite. Eu conheci o Arthur no colégio, lá no Sinodal, em São Leopoldo. A gente jogava basquete no recreio e ele sempre me falou que ele tocava na banda. Todo mundo conhecia ele como o Arthur que foi no The Voice Kids. Então, uma vez na festa junina do colégio, eu estava tocando com a banda. Sempre gostei muito de rock, então a gente estava com um repertório bem pesado lá. E logo depois da nossa apresentação, o Arthur, junto com a GZ, eles se apresentaram. O Arthur chegou para mim na mesma semana num recreio e perguntou: de repente tu não se interessa em fazer parte da banda, tocar guitarra pra gente? Daí foi assim que eu tive meu primeiro contato e logo em seguida ele já me chamou para ir na casa do Gui, lá em Esteio. E lá na casa dele eu tive o primeiro contato com o grupo inteiro junto, conheci o pessoal, mostrei um pouco das minhas habilidades na guitarra. E foi basicamente isso. Ele, vou cantar com os meus amigos, sempre vou cantar com os meus amigos. Ele gostava de cantar com os amigos, gostava de ir para os lugares com os amigos, sempre com os amigos, nunca sozinho. Chamava um, chamava outro. O primeiro que ele chamou foi o Gui, aí depois a Alice, aí depois Marina, aí depois a Amanda. Então foi entrando todo mundo, assim. Tinha outros, o João, a Cel, Dudu Matos, Camille. Foi entrando, assim, alguns foram depois. Mas os que estavam sempre junto com ele ali na academia de música, tipo, ele, quero chamar meus amigos para cantar porque eu consegui um show, porque não sei o que, na maior emoção. Então, o primeiro PRX foi eu tocando o contrabaixo junto com a minha irmã, Mariana Lima, e o Gui na batera, e a gente fazendo um som e tocando pro pessoal da academia cantar umas 2, 3 músicas e o pessoal do The Voice cantar umas 2, 3 músicas também. Depois disso eu fui convidado de novo a participar do PRX e daí nessa vez eu já tive a ideia de chamar o pessoal para tocar comigo. Então tocar um show inteiro junto com a mesma galera, não ir trocando pessoal. Então aí já começou a ter uma ideia de banda, mas não era banda mesmo, era só uma banda não banda, sabe? Como se tu estivesse tocando com os teus amigos, por exemplo, num churrasco ou tocando com a tua família num fim de semana qualquer. Então a gente fez esse show. E depois desse show que eles chamaram de novo, eu falei, bom, agora é a oportunidade da gente tentar fazer uma coisa diferente, uma coisa mais profissional, digamos assim, a gente sendo uma banda mesmo. E foi muito legal, foi muito melhor do que qualquer um de nós esperava. E eu percebi isso em todo mundo que estava tocando ali, eu percebi que eles gostaram e que se eu chamasse eles iam fazer isso de novo. Então surgiu a ideia da banda e eu convidei todos eles e todos eles aceitaram, né? Bom, após eu convidar o pessoal da banda, como eram crianças, os pais tinham que decidir, né? Então, os pais fizeram uma reunião lá em casa, eu lembro, a gente ficou brincando e conversando e tocando, e os pais conversavam e decidiam quem queria ou não participar, né? Então, depois dessa conversa, todo mundo voltou para casa e acabou que a maioria dos pais escolheram entrar na banda e seguir no rumo, né? Eles sabiam que era uma responsabilidade deles, né? Até por a gente ser criança, a organização, o horário, arranjar show para nós, que era uma coisa difícil no início, porque era um bando de criança tocando música. Então a garantia de que aquilo ia ficar legal era mínima, né? Pro pessoal, pro contratante, né? Mas depois que a gente chegava lá, a gente mostrava e acabava que voltava lá depois, porque o pessoal gostava bastante da música que a gente fazia. E desde então, a gente resolveu criar a Geração Z com 8 crianças. Era uma banda teen, como a gente chamava. E era muito legal, a gente se divertia fazendo tudo, porque no começo era uma brincadeira. A gente estava fazendo algo que a gente amava fazer, que a gente ama até hoje. Era algo muito divertido, com amigos e tal. E não tinha nenhuma responsabilidade, de certa forma, né? Porque
quando começou, quem mesmo comandava tudo eram os pais. Os pais sempre que falavam o repertório, falavam isso, falavam aquilo, eram sempre eles. Então pra gente era muito tranquilo, a gente só subia no palco e fazia o que a gente sabia fazer, o que a gente amava, que era cantar e tocar, né? Porque no começo todo mundo resolveu tocar uma coisa. Eu tocava o bongô, daí cada um tocava uma coisa. Daí a Amanda tocava o violão, a Alice tocava cachixi, daí tinha a Cel também que tocava o ovo. Era todo mundo tocando uma coisa, era muito divertido, a gente gostava bastante. Daí eu, caramba, é muita criança. Como é que a gente vai organizar tudo isso? E o primeiro ensaio foi lá em casa, na casa da mãe, no caso. E eu vi, assim, que ele estava tão feliz com aquilo ali, porque ele ia cantar, porque ele ia tocar. E ele sempre gostou do contrabaixo, que é um instrumento que ele toca hoje, apesar de ele tocar de tudo, é o instrumento principal dele. E ele sempre tocando contrabaixo, daí chamava um, chamava outro, guitarra, bateria, vocal, tudo assim. E daí eu comecei a me meter, né, pra tentar organizar o negócio. E foi uma experiência pra mim, assim, maravilhosa, porque eu aprendi muito com eles e eles aprenderam muito comigo também. O Arthur tocava uma coisa e eu fazia uma coisa diferente, passava para as gurias lá iam lá, pegava, daí ele cantava outra coisa, então juntava e ficava bonito. Era assim. E foi assim que começou o negócio todo. Aí, quando eu vi que estava ficando um pouco mais profissional, mas eles ainda eram menores, os pais começaram a intervir, a organizar a parte da administração, assim, tem show em tal lugar, tem show não sei o quê. E daí o ensaio começou a ficar um pouco mais profissional também. A Mariana, que ela sempre estava ali, às vezes, tipo, no início mesmo, ela sempre estava ali com a gente, ela não faltava nenhum ensaio, ela sempre estava ali para nos ajudar. Mas eu acho que até um momento, assim, a gente viu que se ela não quisesse, ela não precisava mais, que a gente conseguia se virar, assim, com o que a gente tinha, que ela já passou muitos ensinamentos pra gente. Então ela, sim, foi uma pessoa que nos ajudou muito. Ela sempre estava ali e principalmente eu e a Marina, assim, quando a gente estava fazendo os backs, ela sempre nos ajudou a fazer. Ela sempre dava muita ideia de back vocal e muitas dicas, então ela é uma excelente professora, assim. Tanto que eu sempre, quando eu ia ensaiar, assim, que eu não sabia, eu sempre mandava mensagem para ela, porque ela realmente é uma pessoa muito boa e entende muito de música. Então, eu teve um certo momento em que eu me afastei um pouquinho e eles continuaram. Às vezes pediam ajuda, assim, eu ia lá, ajudava. Às vezes conseguiam sozinho, me mandava áudio, eu ia lá e ajudava também, não estava presente no ensaio. E me doeu um pouquinho também fazer isso, mas era um momento que eu precisava estar um pouco distante por causa da minha faculdade. E era um momento que eu via que eles já conseguiam fazer o trabalho sozinhos. Então, e ficaram, sim, até melhor que eu, né? Depois de todos esses anos tocando juntos, assim, eu acho que para eles foi uma experiência também de qualidade musical, de estar participando de uma banda, de saber que todo mundo tem que estar junto na mesma ideia, todo mundo tem que acertar as coisas, tem que ficar harmônico, tem que ficar bonito, tem que, né, todo mundo tem que escutar e ficar, ficou legal, a música coube, não deu, ficou ruim. Então, tudo isso era conversado entre eles, assim, e eu fiquei um pouco afastada. Só que eu acho que em todo momento que a gente foi crescendo, né, porque a gente foi crescendo juntos, então começou a gente querer fazer o nosso repertório, a gente começou a decidir em quais shows a gente queria fazer, porque no começo a gente fazia tudo que pediam, assim. Muitas vezes a gente ia para os shows e não tinha estrutura para dar conta de 8 integrantes, onde todos cantavam.
E naquele início 5 tocavam, então eram muitos canais que precisava para dar conta de uma banda tão grande quanto a gente. E era tudo muito mágico nesse começo, né? A gente era tudo muito fantasioso, nós íamos formar uma banda. Eu lembro que a gente ensaiava uma vez por semana. E os ensaios aconteciam geralmente no domingo, porque a gente dependia dos nossos pais, né, para levar a gente para os ensaios. E a gente ficava uma tarde inteira lá, então precisava ser nos domingos, né. Eu lembro exatamente, visualizar direitinho na minha cabeça como era lá no meio da sala do Arthur, da casa dele, do apartamento dele, uma bateria montada, gigantesca, ocupando toda a sala, os pais sentados na nossa frente, assim, e a gente com tudo plugado, microfone, violão, guitarra, teclado, tudo. A gente foi criando muitos vínculos com todo mundo, eu acho que todo mundo tem uma história com cada um e são diferentes momentos, então às vezes a gente tinha que ir para uns lugares com alguns, às vezes com outros, e a gente foi criando uma relação de irmão, eu acho mesmo, porque a gente fazia as mesmas coisas, então a gente podia conversar sobre isso. Todo mundo ali sempre falava nos ensaios que se alguém quisesse uma ajuda fora da banda, fora da música também, a gente podia estar contando. E a gente sabe que a gente, até com os pais, a gente criou esses vínculos até. Tipo, a mãe da Marina, ela não entrou pra minha família, mas ela é dinda da minha irmã. Então a gente foi criando um vínculo muito legal. Assim, desde que eu entrei, a Carla, que é a mãe do Arthur, sempre muito participativa, ela tá sempre, inclusive ela, a mãe da Marina, na verdade todas as mães, elas nos ajudavam a conseguir shows, a conseguir agenda, elas nos ajudavam também em questão, por exemplo, como é que vocês acham que o pessoal tem que se posicionar no palco? Como é que o pessoal tem que se vestir? Tanto que elas sempre ajudaram no processo de fazer o marketing da banda, né, vamos dizer assim, com a produção de camiseta, até movimentar o nosso Instagram. Então, acho que os pais sempre tiveram um papel muito importante. O tio Enio, que é o pai do Gui, também sempre ajudou muito. Ele ia nas apresentações, levava a bateria, ajudava a montar. Quando tinha algum problema com a guitarra, estourou a corda, teve alguma coisa, o tio Enio estava lá para ajudar. Então, acho que os pais sempre foram um pilar muito importante na nossa banda. Não dá para tirar o mérito deles. Ali no final de 2019, né, começou as seletivas pro The Voice. Acho que até não foi no final, mas foi ali naquele ano, 2019. Eu lembro que eu participava dessas seletivas, eu ainda tinha idade para participar. E, inclusive, a Alice, né, foi pro The Voice em 2020 e essa foi a última seletiva que eu participei também, para tentar participar do programa. Mas eu não tinha mais idade ali, eu fui meio que para um furo do sistema ali. Quando eu cheguei na entrevista, eles viram que eu não tinha mais idade, eu fui descartada. Não podia participar do programa, mas eu lembro da Alice conseguir. A Alice muito pequena, acho que ela tinha 9 anos na época, muito pequenininha assim. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é de longe não é feia, tem voz de uma sereia. Ela pode até te dar um choque. Venenosa, erva. Olha, eu acho que o Arthur, ele acho que foi pro The Voice em 2017, se eu não me engano. A banda ainda não era formada. Então, quando a banda já estava formada, eu fui, assim, a primeira a ir com a formação mesmo. Então, o bom é que eu consegui apresentar, falar da GZ na Globo, isso foi legal pra gente. E eu sei que foi muito gratificante pra eles também, porque eu lembro que a gente fez um show na praia. E daí a minha apresentação ia passar um dia depois da TV. Aí eu lembro que todo mundo se reuniu assim na praia para ver a minha apresentação, todo mundo falando que achou muito legal, bacana. E é um negócio muito legal, porque eles me deram muito apoio também. Então eu fiquei muito feliz, eu já tinha uma experiência, né, com a banda. Então, eu fui ali no palco, fiz o que eu sabia. Pra minha idade, né, eu era muito nova e foi uma experiência pra banda, assim. E foi muito legal. Para nós foi assim um grande impulso assim.
né? Tipo assim, nós temos mais uma The Voice na banda, né? Em 2020. Lembro de ir buscar ela no aeroporto, também foi bem legal. Apesar de ser pandemia, né? A gente foi buscar ela no aeroporto. Foi bem importante e nos uniu um pouco quanto banda, né? Que a gente, já nessa época, a gente já estava um pouco fragilizado, assim. Pendendo um pouco para os lados, assim. Tanto que logo depois disso, acho que ali em 2021, a gente teve a saída do Cássio, né? Porque a gente já vinha com caminhos um pouco diferentes, com focos um pouco diferentes. As ideias de todo mundo já não batia. Mas, querendo ou não, a gente sabe que online é complicado tu ver o desenvolvimento da pessoa. E na pandemia, tava praticamente metade da banda na adolescência, né? Na pré-adolescência, que é um período que a cabeça muda muito. Os valores, como tu vê o que tu tá fazendo muda muito, sabe? Porque tu chega num ponto que ali é o start, né? Do que tu quer fazer pro resto da tua vida. Então, a gente teve a saída do Cássio, que era um participante que unia muito a gente, porque na época era mais eu, Gui e João, assim, e as gurias. E o Cássio, ele meio que fazia o intermédio entre todos, assim. Mas quando ele saiu também foi uma perda muito grande pra gente, porque ele sempre foi muito parceiro de todos e sempre cantou muito bem, tocou muito bem, sabe? Ele fazia a base pra nós. Daí depois que ele saiu, a gente teve que correr atrás de músico novo. Mas enfim, acredito que esse começo da muda, essa mudança foi para todos. Para mim, mais específico para a voz, mas, por exemplo, para a Amanda, que já era mais velha, muito intelectual, e para as gurias que eram crianças e já estavam começando a ser pré-adolescentes. Então, a gente cresceu junto, mas a gente cresceu diferente, sabe? Muito por causa da pandemia, muito por causa que cada um é cada um. Então, cada um começou a ter uma visão. Ali no começo de 2021. E nesse ano foi o ano que a Marina foi pro The Voice. Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Vai, abre as suas asas, solte suas feras, saia da gandaia, entre nessa festa. E a Marina foi outra saga, assim. A gente não assistiu a apresentação dela todos juntos, como foi a questão da Alice. Mas eu lembro de assistir de casa e ter a nossa foto ali, né? A foto da banda inteira na TV, na Globo. Que foi quando eu entrei pra uma banda, que é a Geração Z. Daí eu comecei a cantar e foi aí que eu vi que eu quero a música na minha vida. A gente toca vários estilos de música, música tradicionalista, MPB, pop, rock. Então foi muito emocionante. Ela falando da banda foi muito emocionante pra nós. Eles deram bastante ênfase, né? O programa deu ênfase na banda, na questão da Marina ali. Na do Arthur não existia, e na da Alice eles focaram um pouco mais em outras coisas, mas ali na Marina foi onde eles focaram nisso, nela, que ela tinha uma banda. Daí, o Arthur foi o primeiro a ir pra banda, foi ir pro The Voice. Quando ele resolveu fazer a banda, foi depois do The Voice. Em 2020 foi a Alice Araújo. E em 2021 eu fui pro The Voice Kids, com 3 integrantes da banda, com The Voice Kids. Abriu bastante portas pra gente, os 3 integrantes terem ido pro The Voice. Foi algo muito incrível mesmo. A banda proporcionou muitas coisas maravilhosas. Eu sempre vou ser muito grata pela Geração Z. A gente idealizou muitas músicas, criamos músicas também, só que não gravamos. Na verdade, a gente gravou uma música tradicionalista. A gente gravou uma música, Lembranças de Outrora. A gente gravou essa música gaúcha e colocou no YouTube. A gente fez um clipe também, colocamos no YouTube. Os tempos bons lá de fora, onde mora minha gente. E esses tempos, meu amigo, que já não voltam mais. São lembranças que jamais saíram da minha mente. São lembranças que jamais saíram da minha mente. Ficou boa pra época, a gente gostou de fazer, foi um projeto muito legal. E depois a gente fez nosso EP aqui,
que foi uma experiência muito legal também, que a gente, realmente essa experiência a gente nunca tinha tido. Então, já que a gente gostava muito de fazer música autoral, a gente teve várias músicas autorais. Daí, até na pandemia, a gente teve uma das nossas tarefas, já que a gente não tinha show, a gente não tinha muitas coisas, era escrever músicas. Então, veio aí o Então Será, Pensando em Você. Foram as 2 músicas que a gente escreveu na pandemia, cada um na sua casa, cada um deu uma ideia, por que não fazer assim, por que não fazer aquilo. Então, foi indo assim, se tornou o Então Será e Pensando em Você. E a gente já tinha até uma base de como ia ser, a gente já tinha a base da letra, a base da melodia, só que nisso, veio o projeto do EP da Geração Z, que a gente ficou se matando pra gente pensar até num nome, porque a gente não sabia, ficou nossa vibe o nome. A gente teve o Geração Z, ou também, a gente teve vários nomes assim. Mais uma coisa, entendeu? Tudo que a gente ia fazendo dava energia para que a gente continuasse. E o lançamento do EP foi muito importante para isso, para que a gente tivesse vontade de continuar e ainda mais felizes e tal. E eu lembro que nos primeiros shows que a gente ia tocando as músicas, a gente se sentia ainda mais artista, sabe? Era muito legal essa sensação. E foi muito bom, o EP fez para todo mundo que ouviu, todo mundo gostou, a gente gostou, e eu acho que é um material muito importante para ficar guardado e marcado, né, na nossa história enquanto banda. Então foi um projeto muito especial e muito gostoso de trabalhar também. Eu sinto muito amor por todos eles, eu acho que eu tenho um carinho por todos eles também. Eu sempre fui a mais novinha da banda, então assim, tipo, eu aprendi muito, eu entrei com 8 anos, né, agora eu tô com 14 e foi muito bom pra mim, eu sempre gostei muito de ensaiar com eles, sempre gostei muito de estar com eles e fazer show com eles, porque eu me sentia muito segura por estar com todos eles. Eu sabia que eu estava num lugar maravilhoso e muito seguro mesmo, eu me sentia muito bem comigo e eu consegui falar mais com as pessoas, sabe? Então eu tinha uma visão diferente, então me ensinou muita coisa a banda e sempre vai me ensinar. Eu sempre falo da banda com muito amor mesmo, porque é o que eu sempre senti por todos eles e pela música também. E a gente fazia isso juntos, a gente sempre gostou de tomar as decisões juntos e fazer música juntos também. Então foi muito legal. Independente de tudo, né, e de como as coisas vão ser daqui pra frente, eu acho que sou muito grata, né, por tudo que eu aprendi na banda. A banda me fez uma instrumentista melhor, me fez uma cantora muito melhor e a gente cresceu juntos, a gente cresceu como uma família de muitos irmãos e isso foi muito importante para todos nós em todos os sentidos, E definitivamente eu sou muito, muito grata por tudo que eu aprendi com cada um deles, com os pais também, aprendi muita coisa com todos eles. E foram muitos momentos bons vividos e eu vou guardar somente eles dentro do meu coração. Todos os aprendizados, todos os shows, todos os momentos, as risadas, as nossas brincadeiras. Algumas de mau gosto, algumas de bom gosto, mas tudo acontece. E foi isso, eu acho que a banda foi muito maravilhosa enquanto durou. Foram 6 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de muito investimento. Não só de dinheiro, mas de muito tempo também. Então, a banda foi incrível e eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de estar nela durante 6 anos. Estamos seguindo adiante, igual todo mundo está seguindo. Graças a Deus, cada um ali no seu meio, mas todo mundo na música, na arte, que era sempre o que a gente gostava de fazer juntos. Então eu espero que no futuro, próximo, distante, não sei, a gente consiga se encontrar novamente nos palcos da vida.
sou muito feliz por tudo que eu vivi na banda e eu só tenho a agradecer a todo o pessoal que sempre me acolheu muito bem e sempre me tratou como família. Então, é isso. Mas a música a gente vê como uma válvula de escape. A gente faz shows trazendo alegria para as pessoas, e mostrando o nosso talento. E é uma válvula de escape que a gente tem desde criança. A gente sempre se distraiu com a música, escutando música, vivendo a música. Então, eu espero que a banda não acabe, continue. E sempre tentando melhorar, assim com um dia tendo músicas muito boas, que as pessoas escutem. E é isso, que não termine. O show tem que continuar, independente de quem saia, de quem entre. Essas mudanças são normais, pessoalmente e na banda também. Então, eu só espero que para todos que passaram, para todos que a gente teve contato, que a gente fez show, que só evoluam, porque todos têm muito talento, todos que ajudaram a gente a evoluir muito e evoluíram muito com a gente também. E eu só espero da banda que se manteve também só sucesso.